O que são e quais são as máquinas simples? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento o conteúdo das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. E eu falo aqui de São Paulo, comenta aí de que cidade você está assistindo esse vídeo. Máquinas simples são dispositivos que facilitam o trabalho ao permitirem que uma força aplicada seja transformada em movimento ou numa força maior. São fundamentais na mecânica e na engenharia, pois ajudam a realizar tarefas com menos esforço. As máquinas simples mais comuns são as seguintes: a alavanca, que consiste em uma barra rígida que gira em torno de um ponto fixo, chamado de ponto de apoio ou eixo. Ela é utilizada para levantar objetos muito pesados. Dois exemplos de alavancas são a gangorra e o pé de cabra. Neste desenho aqui, o que nós temos? Esta barra aqui é a alavanca, esse objeto pesado, e a pessoa que vai levantar o objeto vai aplicar a força aqui, de cima para baixo. Então, a força que vai ser aplicada aqui é muito menor do que a força que vai ser exercida aqui. Aqui em cima desse triangulinho preto é o nosso ponto de apoio. Então, a distância que a pessoa vai aplicar a força até o ponto de apoio é muito maior do que do ponto de apoio até o peso. Por isso que essa força é menor. Então, quanto maior a distância, menor a força. A distância bem maior, a força pequena. Uma distância muito menor, a força é muito grande. Em compensação, o deslocamento que a pessoa vai ter que fazer aqui é muito maior do que o deslocamento que vai acontecer aqui. Então, se a pessoa baixar até o chão, vai ser toda essa altura. E aqui vai levantar só um pouco. Então, quanto maior o braço, maior o movimento e menor a força. Outro exemplo de máquina simples é o conjunto roda e eixo, que é composto por um conjunto de rodas conectadas a um eixo, que permite que objetos pesados sejam transportados com mais facilidade. Exemplos de roda e eixo pode ser o carro, a bicicleta, um skate, qualquer coisa que tenha uma roda girando. Aqui nesse desenho, a gente tem que deslocar esse objeto verde. Então, se a gente colocar essas rodas, a força aplicada aqui vai ser muito menor do que se ele fosse arrastando, por causa da força de atrito. Outro exemplo de máquina simples é o plano inclinado, que nada mais é que uma superfície inclinada que nos permite empurrar o objeto para cima ou para baixo, como uma rampa, por exemplo. E neste exemplo aqui, o que nós temos? Nós temos toda essa rampa para ter esse deslocamento vertical aqui. Agora imagina, se a pessoa estiver carregando um objeto pesado, deslizando por essa rampa, com um conjunto de rodas e eixo, o esforço vai ser muito menor do que se ela viesse no plano até aqui e depois tivesse que subir esse degrau levantando o peso. Um outro exemplo de máquina simples é a polia, que é um conjunto de rodas e corda que nos permite levantar objetos muito pesados fazendo menos esforço. Esse conjunto é composto por polias fixas e polias móveis e é muito aplicado na indústria mecânica. Então aqui, o que nós temos? Duas polias fixas, porque elas estão presas nessa base superior, e duas polias móveis, que vão se deslocar junto com o objeto. Então, a pessoa que vai aplicar a força vai puxar essa corda para baixo, ela vai fazer todo esse zigue-zague, e a força que vai ser exercida aqui é muito maior do que a força aplicada aqui. Então, quanto mais polias nós tivermos, menor a força que a pessoa vai ter que fazer. Então ela vai puxar a corda sem muito esforço para levantar um objeto muito pesado. Um outro exemplo de máquina simples é a cunha, que é um objeto triangular usado para cortar ou afastar objetos, como por exemplo uma faca e um machado. Neste caso aqui, nós temos um objeto fixo, que é esse preto, e esse outro aqui estava apoiado em cima, mas nós precisamos levantar, ele é muito pesado. O que nós podemos fazer? Pegar uma cunha e aplicar uma força para lá. Aí, conforme essa cunha vai entrando, o objeto laranja ele vai subindo aqui. Poderíamos usar uma alavanca também? Poderíamos, mas em alguns casos a cunha tem uma aplicação melhor do que a alavanca. E mais um exemplo de máquina simples são os parafusos, que nada mais são que um plano inclinado enrolado sobre um cilindro, que a gente chama isso de rosca. E ele é utilizado para levantar objetos, como por exemplo portões elétricos. Na lateral do portão elétrico tem como se fosse um parafuso, chamado de fuso. Quando ele gira para um lado,
ele levanta uma espécie de porca que vai fazer o portão abrir. Depois ele gira no sentido invertido e fecha o portão. E são utilizados também para unir objetos. As máquinas simples possuem aplicações em diversos segmentos, como por exemplo na construção civil, são encontradas em guindastes, andaimes e ferramentas de corte, por exemplo. No transporte, nós vemos suas aplicações em veículos, onde as rodas e os eixos são essenciais. Na indústria, as alavancas e as polias são essenciais para levantar e mover cargas. E no uso doméstico, nós utilizamos facas, parafusos e rampas, por exemplo, para atividades rotineiras. E na agricultura, nós encontramos as máquinas simples em arados, que são como se fossem cunhas, e também no sistema de irrigação. Em suas mais variadas áreas, as máquinas simples são essenciais para que as pessoas realizem tarefas com menos esforço. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.